Olá, eu sou Gilberto Andrade, advogado, e esse é o canal Entenda Seus Direitos. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre definição do fornecedor. Nós estamos vindo aí de uma série de vídeos que vão dar continuidade ainda falando sobre relações de consumo. Então nós falamos nos dois vídeos iniciais anteriores, falando sobre consumidor, tá? Falando primeiro do consumidor padrão, depois do consumidor equiparado, e hoje nós vamos falar sobre o fornecedor, porque é a junção de consumidor com fornecedores que vão fazer com que possa ser aplicada as normas consumeristas. Caso você tenha alguma dúvida, sugestão ou crítica sobre esse vídeo ou outros aqui no nosso canal, não deixe de entrar em contato conosco, que ficaremos muito satisfeitos em responder seus questionamentos. Bom, eu vou iniciar esse vídeo lendo o artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, que ele traz aí a ideia de consumidor nos termos da lei. A lei fala o seguinte, esse artigo: fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolve atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou serviços. Percebam que a lei ela traz uma definição muito ampla e a ideia é a abrangência de praticamente todos ali que prestam serviço e vendem produtos na condição de fornecedores mesmo. Então perceba que o gargalo ali, o ponto de maior discussão quando nós estamos falando da relação de consumo, ela vai estar do lado do consumidor. Por isso que nós fizemos inclusive 2 vídeos falando sobre o tema e vamos ter só um falando sobre a ideia de fornecedor. Porque a ideia é que o fornecedor, o que vai definir se você vai aplicar ou não, é mais o lado do consumidor e não do fornecedor. Mas temos aí algumas questões que têm que ser analisadas dentro da ideia de fornecedor. Claro que fornecedor não é toda e qualquer pessoa que, por exemplo, presta um serviço ou vende um produto. Eu, Gilberto, sou advogado e vendo meu carro para um particular. Eu não sou um fornecedor, não vai se aplicar aqui as normas de relação de consumo. Tá? Agora, imagine que nós temos sim uma revenda de carro vendendo um veículo. Nesse caso, nós teremos a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Então, qual que é a diferença aí dentro desse conceito tão amplo que nós lemos que a lei traz, né, essa definição? Qual que é a diferença, então, quando é e quando não é fornecedor? Né? Está ali na habitualidade daquela atividade econômica. O fornecedor ele tem uma habitualidade, ele faz aquilo com finalidade profissional. Ele se desenvolve, aquela habitualidade dele de tomar, de produzir, fazer aquele produto ou vender aquele serviço com habitualidade, com a ideia de lucro, ele vai fazendo e ele vai se desenvolvendo como profissional. O que acontece? Você tem então a diferença entre o profissional e o não profissional. O profissional ele tem uma superioridade em relação ao não profissional. E aí vem aquele conceito que nós falamos lá atrás, nos 2 vídeos anteriores, na relação falando do consumidor, na relação do consumo, de consumo. A relação de consumo é uma norma protetiva que visa proteger o consumidor. Então ela vai sempre ela vai tentar arrumar esses distúrbios que existem. Então se o consumidor ele é muito vulnerável, o fornecedor está aqui e ele está aqui, a norma vai vir criar um equilíbrio. Da mesma forma, se o fornecedor é um profissional, tem muito conhecimento, ele tem muita facilidade para lidar com aquela situação, enquanto que você, consumidor, não tem, o fornecedor tem uma condição melhor que a sua. Vem a norma protetiva do consumidor e vai tentar equilibrar de novo essa situação. Por isso que não se deve aplicar o Código de Defesa do Consumidor quando nós temos relações entre iguais, porque como ela é uma norma que pretende arrumar essas distorções, se eles forem iguais, ela vai criar uma distorção, colocando o consumidor possivelmente numa condição muito mais vantajosa do que aquele outro que seria fornecedor, mas em tese não é. Tá? Então é muito importante, por isso que tem que ter essa definição e ela tem que ficar muito clara para que você só aplique o Código de Defesa do Consumidor quando efetivamente
você tiver essas relações e elas tiverem essa desigualdade, que são marcadas por essa desigualdade. Bom, mas nós temos a questão da habitualidade. Imagine que eu troco de carro todo ano. Então eu sou advogado, mas eu troco de carro todo ano. A habitualidade, ela pode ser considerada, é habitual, não é habitual? O ponto não está aí, o ponto é que essa troca de carro ela não é feita com uma atividade econômica. Qual a ideia de ganhar dinheiro? Possivelmente, se eu troco de carro com essa frequência, possivelmente, na verdade, estou até perdendo dinheiro. Né? Então, não é aí, é que eu não sou um profissional da venda dos veículos, de vender veículos, diferente de uma revenda de carro, que eles são profissionais em vender veículos. Perceba que eles podem até, mesmo sendo profissionais, vender um veículo com prejuízo. E eu, não sendo profissional, vender um veículo com lucro. Isso não é aí que está a diferença. A diferença está em transformar aquilo como uma habitualidade e transformar isso numa forma de atividade profissional. Esse que é o ponto. Muitas vezes sempre com foco em ganhar o dinheiro, mas isso não significa que esse foco seja a definição propriamente dita. Tá? Tanto é que, aí eu vou dizer para vocês, o resultado, só fazendo uma leitura aqui do parágrafo 2º, desse mesmo artigo 3º, que ele vai falar sobre o serviço. Tá? O serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração. O artigo aqui continua, mas isso é o que basta para nós aqui. Esse mediante remuneração. Perceba, se você vai num restaurante, por exemplo, e esse restaurante ele te proporciona um estacionamento gratuito. Você deixa o veículo lá e o veículo tem algum problema com o veículo, é ralaram, bateram no seu carro, amassaram ele, roubaram, houve a subtração de alguma coisa que você tinha lá dentro do veículo. A questão é, se teve algum problema naquela relação e você quer discutir ela, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor? Porque ele vai falar, olha, tudo bem, você é consumidor, eu sou fornecedor, mas não houve a remuneração. Se não houve remuneração, então não se aplique, vamos para a norma geral, o Código Civil, que ele não tem essa ideia de tirar esse desequilíbrio. Na verdade, esse resultado financeiro ele pode ser de forma indireta. Como é que tem entendido os tribunais, como são as decisões nesse sentido? Aplica-se sim o Código de Defesa do Consumidor, por quê? Porque quando você vai num estabelecimento, quando aquele estabelecimento coloca o estacionamento de forma gratuita, ele faz isso como ideia de auferir um lucro maior, porque ele sabe que com isso ele terá maior número de clientes que vão utilizar daquele estabelecimento, porque falar, bom, eu vou lá porque eu sei que o estacionamento é de graça, é gratuito, então eu não tenho que despender dinheiro com isso, isso traz maior clientela. Então ele tem sim um benefício econômico, ele não é direto, não é pela cobrança, ele é indireto, mas desta forma ele está também abrangido pelas normas consumeristas. Bom, era mais ou menos sobre isso que eu queria explicar para vocês hoje, falando sobre essa definição, essa ideia de fornecedor, dentro da ideia de aplicação das normas consumeristas. Mais uma vez, nos colocamos à disposição para responder os seus questionamentos e novamente, agradeço a audiência de vocês essa semana. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.